De volta com o artigo 7º da Constituição da República e para falarmos do parágrafo único, os direitos assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos. Podem marcar, tá? Não deixem de estudar, revisar sempre que possível o artigo 7º, parágrafo único, tá? Por quê? Antes, nós já tínhamos uma cobrança muito grande em termos de questões, em termos de provas, concursos públicos de uma maneira geral. Hoje, com a emenda constitucional número 72, essa tendência de cobrança ela é ainda maior. Então não deixem de estudar. É um dos pontos mais importantes também do artigo 7º da Constituição da República, tá? Vejam só como ficou a redação do artigo 7º, parágrafo único, após a emenda constitucional número 72. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. Aqui, ó, nessa primeira parte do parágrafo único, eu preciso lembrar que a aplicabilidade dos direitos aqui arrolados, ela é imediata. Então eu preciso ter uma observância obrigatória imediata por parte dos empregadores domésticos, tá? Já estão assegurados imediatamente aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados, arrolados, né, melhor dizendo, nessa primeira parte do parágrafo único. Só que eu tenho ainda a segunda parte, que vai fazer a previsão de mais direitos, só que esses direitos da segunda parte do parágrafo único, eles carecem, eles dependem de regulamentação infraconstitucional, tá? Então vejam só, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como sua integração à Previdência Social, tá? Então vejam que realmente nós tivemos aí, né, uma ampliação considerável, significativa dos direitos assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos. Muita gente fazendo terrorismo, muita gente preocupada em como estudar isso, tá? Já preparei um esqueminha aqui, ó, basta raciocinar da seguinte maneira. Pensem nos direitos dos empregados domésticos ao longo de uma linha do tempo. Tá? Então eu tenho que observar o que existia antes da emenda constitucional número 72 e como ficou, o que foi incluído, o que foi somado após a emenda constitucional número 72. Só que eu preciso observar também o seguinte, ó, depois da emenda constitucional número 72, nós temos uma clara divisão do parágrafo único. Existem direitos de aplicação imediata, tá? E aí eu tenho que lembrar que aqueles que já existiam já deveriam ser observados imediatamente pelos empregadores. Então eu vou somar esses direitos aqui aos novos direitos de aplicabilidade imediata. Qualquer família, qualquer pessoa física que hoje venha a contratar uma outra pessoa física para trabalhar no âmbito residencial, na residência, né, da respectiva família, e obviamente sem qualquer tipo de finalidade lucrativa, a contratação não pode ter qualquer tipo de finalidade lucrativa, tá? Tem que observar não só os direitos que já estavam previstos, tá? Antes da emenda constitucional número 72, mas também esses novos direitos cuja aplicabilidade é imediata. Eu ainda tenho direitos que dependem de regulamentação. Então, ó, é uma linha do tempo, mas a emenda constitucional número 72/2013 representa um divisor de águas. E no âmbito desse divisor de águas aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado com aqueles direitos cuja aplicabilidade é imediata e com os direitos que dependem de regulamentação, tá? Primeira coisa, vamos por parte, tá? Então vamos por partes, melhor dizendo, né? Primeira coisa, o que já estava previsto antes? Se eu pegar a Constituição antes da emenda constitucional número 72, o que já estava no texto do parágrafo único do artigo 7º? Aí todo mundo que já estudou ou que já estuda para concurso há mais tempo aí, tá? Vai lembrar desse macetinho aqui, ó. Frida Pagues, com 2 P's e G mudo. Frida Pagues. O que já estava assegurado, tá? Frida Pagues. Por que eu falo Frida Pagues? Porque eu tenho férias mais 1/3.
Inciso 17 do artigo 7º, já era aplicado à categoria dos trabalhadores domésticos. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, né? Inciso 15 do artigo 7º. Irredutibilidade do salário, o inciso 6º, tá? 13º salário, o inciso 8º. A aposentadoria, inciso 24. Ora, e se tem aposentadoria, os trabalhadores domésticos já estavam integrados ao regime de previdência social, e no caso o regime geral de previdência social, ou seja, já constava da redação do parágrafo único esse direito à previdência social. O primeiro P aqui, ó, dos dois P's, tá? É previdência social. O segundo P, paternidade, licença paternidade, obviamente, para os empregados domésticos, previsto, né, no inciso 19, nós estudamos lá no artigo 7º, inciso 19. Aviso prévio, o inciso 21. Gestante, licença gestante, licença maternidade, que nós estudamos lá no inciso 18. E salário mínimo, que nós vimos, né, no inciso 4º, tá? Então, ó, quais eram os direitos que já estavam assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos? Frida Pags. Eu sempre disse o seguinte, ó, pense numa governanta. Uma governanta alemã, de origem alemã, que precisa justamente ali cuidar de uma casa, das crianças de uma determinada casa, enfim, exercer a função de governanta. Ora, quando uma família contrata uma pessoa física para exercer a função de governanta no âmbito residencial daquela família, eu estou tendo a contratação, né, de uma empregada doméstica. Está dentro da categoria dos empregados domésticos, tá? Então lembre-se dessa governanta de origem alemã aqui, ó, a Frida Pags, tá? Frida Pags com dois P's, G mudo, né? Frida Pags, tá? A Frida Pags significa férias mais um terço, repouso semanal remunerado, irredutibilidade do salário, 13º salário, aposentadoria, previdência social, licença paternidade, obviamente não para ela, né? Aviso prévio, licença maternidade, licença gestante, salário mínimo, tá? Então aqui, ó, eu tenho o que já estava previsto. Obviamente, quem contrata uma empregada doméstica hoje e também antigamente já tinha que observar todos esses direitos previstos aqui, ó, no nome da nossa governanta, a Frida Pags, tá? Então eu tenho aqui, ó, Frida Pags, tá? Não se esqueçam disso. Veio a emenda constitucional número 72/2013 e incluiu uma série de novos direitos. E aí faça essa divisão aqui, ó. Quais são os novos direitos cuja aplicabilidade é imediata? Então eu vou contratar, preciso observar aqueles antigos e mais esses novos direitos de aplicabilidade imediata. E quais são os novos direitos que dependem de regulamentação? Quando eu falo da aplicação imediata, dos novos direitos, né, de aplicação imediata, eu tenho um D mais 3 R's mais 4 P's. Por que eu falo um D mais 3 R's mais 4 P's? Porque o D aqui, ó, o 1D é justamente o D de duração do trabalho, de jornada do trabalho, presente lá no inciso 13. Não se esqueçam lá do inciso 13 do artigo 7º. O que nós temos no artigo 7º, inciso 13, e que foi estendido à categoria dos trabalhadores domésticos, tá? Ó, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, aquilo que nós estudamos no artigo 7º, inciso 13, eu vou estender, vou aplicar também a categoria dos trabalhadores domésticos, tá? E é justamente, gente, o ponto mais polêmico, que mais gerou crítica, porque o encargo para a família aqui, ó, pode ser considerável, pode ser muito grande. Afinal de contas, passou do limite constitucional previsto, a empregada ou empregado doméstico faz jus à hora extra, o primeiro R dos 3 R's. O que nós temos lá no artigo 7º, inciso 16? Vejam só, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Então, ó, eu tenho o primeiro D e o primeiro R. Na minha opinião, o foco central de cobrança
principalmente nesse momento de muita repercussão da emenda constitucional número 72, tende a ser esse primeiro D, o inciso 13, a aplicabilidade do inciso 13 hoje aos empregados domésticos, tá? E o primeiro R, a questão das horas extras presentes no inciso 16. Então, cuidado com o 13 e cuidado com o 16. Lembre-se, aplicabilidade imediata. A família, o brasileiro que vai contratar uma empregada doméstica hoje, ó, tem que ficar de olho nisso aqui, nas regras do inciso 13 e nas regras do inciso 16, tá? Porque se não ficar de olho, se deixar correr solto, isso aqui pode virar um passivo trabalhista considerável e que venha prejudicar a respectiva família no futuro, tá? Então tem aí, né, essa questão da duração do trabalho, né, e das respectivas horas extras, tá? Foco no 1D e nesse primeiro R. Os dois R's restantes aqui, ó, 3 R's, né? Os 2 R's restantes. Redução dos riscos do trabalho, previsto lá no inciso 22. Na minha opinião, tá, o que a Constituição simplesmente fez aqui, ó, o que a emenda constitucional número 72 simplesmente fez foi explicitar, tá, algo que já deveria ser observado pelos empregadores domésticos. É uma questão óbvia, gente. Se eu vou contratar alguém, eu vou me preocupar com o inciso 22, eu vou me preocupar com a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, tá? Então, contratei uma empregada doméstica, eu moro no 15º andar de um edifício, tá? E na minha casa lá é cheio de janela e aí sempre tá lá a empregada doméstica se pendurando na janela lá, limpando os respectivos vidros. Eu tenho que me preocupar com isso. Se ela vai fazer esse tipo de tarefa, eu tenho que me preocupar ou até mesmo proibi-la de exercer esse tipo de tarefa. É imperioso que qualquer empregador no Brasil se preocupe com os seus empregados, seja empregador doméstico ou não. Ora, eu tenho que me preocupar com redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, na minha opinião, o que a Constituição fez aqui, ó, o que a emenda constitucional número 72 fez, foi simplesmente explicitar algo que já deveria ser observado pelos empregadores domésticos, que já estava implícito, tá? Ou seja, a listagem feita anteriormente, o FridaPags, tá? Em muitos pontos eu tenho que lembrar que o FridaPags era exemplificativo. Eu tenho outros direitos que já deveriam ser observados? Sim. E o que a emenda constitucional número 72 muitas vezes fez foi justamente o que? Explicitar esses direitos. É o caso desse segundo R aqui, ó, redução dos riscos do trabalho, presente aí no inciso 22, tá? Outra questão que a gente tem que observar aqui, ó, o terceiro R, reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e dos acordos coletivos de trabalho, tá? Nós estudamos lá no artigo 7º, inciso 26. A questão aqui, ó, é até mais uma questão de curiosidade. Curiosidade para o seguinte sentido, além de vocês lembrarem que eu tenho um novo direito cuja aplicabilidade é imediata, muita gente que estuda direito do trabalho e sobretudo o direito coletivo do trabalho deve estar se perguntando o seguinte, peraí, mas como que isso vai acontecer? Como que eu vou ter, por exemplo, uma convenção coletiva de trabalho? Por que convenção coletiva de trabalho? Eu não tenho de um lado uma categoria econômica, o conjunto dos empregadores pactuando, convencionando com os empregados, com os sindicatos que representam a totalidade dos empregados, como que vai ser a representação da categoria econômica, tá? Empregadores domésticos, tá? Bem, isso aí, gente, vai ser resolvido no âmbito da doutrina, no âmbito da jurisprudência, no âmbito de uma normatização, mas eu não posso pensar, tá? Atenção, ó, em termos de prova de direito constitucional, eu não posso pensar que a aplicabilidade do inciso 26 não é um direito de aplicação imediata. É um direito de aplicação imediata. Para efeitos de prova, é um direito de aplicação imediata. Ah, professor, como que isso vai acontecer? Vamos deixar o tempo passar. Vamos deixar a doutrina se debruçar aí sobre o tema, a jurisprudência e os próprios órgãos competentes, tá, se debruçarem sobre essa nova redação do parágrafo único do artigo 7º. Então, não se preocupem com isso para efeitos de prova. Se a prova perguntar, o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho, dos acordos coletivos de trabalho, é um novo direito, tá, assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos e cuja aplicabilidade ela é imediata. Então, atenção com esse
esse detalhe. A mesma observação a gente deve fazer aqui, ó, no primeiro P. Então tem agora os 4 P's. E o primeiro P é justamente o inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Vejam lá, ó, o texto do inciso 10, ó, exatamente isso que eu falei, ó. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. É um direito de aplicabilidade imediata para efeitos de uma prova de direito constitucional? Sim. Ah, professor, não entendi. Porque olha só a redação do inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Então, o próprio texto constitucional, o próprio inciso 10, ele dispõe uma necessidade de regulamentação. Como que vai ser um direito de aplicabilidade, né, imediata, de observância imediata? Gente, existe uma discussão dentro do direito do trabalho, no âmbito da doutrina, né, dos doutrinadores, dos especialistas em direito do trabalho, se essa regulamentação já existe ou não. Então, em uma prova de direito constitucional, vocês não irão adentrar nessa discussão. Vocês irão lembrar do texto do parágrafo único do artigo 7º. E o texto do parágrafo único do artigo 7º institui que a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, é uma norma de observância, tá, imediata por parte dos empregadores domésticos. Então, se eu vou contratar uma empregada hoje, para efeitos de uma prova de direito constitucional, eu tenho que lembrar que é necessário observar imediatamente a regra do inciso 10, a proteção do salário na forma da lei. Se existe ou se não existe a lei, a regulamentação, nós vamos deixar essa discussão para o âmbito do direito do trabalho, tá? Constituindo crime sua retenção dolosa, tá? Então, em termos de prova de direito constitucional, ó, atenção com esse primeiro P. Aí os outros 3 P's. Como eu disse, né, aliás, como eu sempre mencionei até nas aulas, né, presenciais, em cursos presenciais, no tocante a essas proibições, eu já tinha que observar isso também. Então, mais uma vez, o que a Constituição fez foi simplesmente explicitar algo que já deveria ser observado por qualquer tipo de empregador doméstico. Porque quando eu falo dessas 3 proibições aqui, ó, eu tenho lá o inciso 30, 31. Quando eu falo do 30 e 31, eu estou preocupado com qualquer tipo de discriminação. Qualquer tipo de atitude discriminatória em razão de sexo, idade, cor, estado civil, se quem está sendo contratado é portador ou não de deficiência, portador ou não de necessidades especiais, tá? Então, naturalmente, existe para qualquer empregador e sempre existiu para qualquer empregador uma proibição a uma discriminação em razão de sexo, idade, cor, estado civil, portador ou não de deficiência, de necessidades especiais. Então, o que a emenda constitucional número 72 mais uma vez fez? Simplesmente explicitou no texto do parágrafo único a necessidade que todos os empregadores domésticos já tinham de observar, tá, os incisos 30 e 31. O mesmo valendo, gente, para o 33, que nós estudamos no vídeo passado, na aula passada. É óbvio que eu vou aplicar a categoria dos trabalhadores domésticos, tá? O regramento previsto para o trabalho do menor, lá no inciso 33. Também já era observado, já deveria ser observado antes da emenda constitucional. Então, a emenda constitucional, mais uma vez, explicitou a necessidade de observância da regra presente, né, a proibição do trabalho do menor presente no inciso 33, tá? Então percebam que aqui, ó, 1D, 3Rs, 4Ps, eu tenho os novos direitos cuja aplicabilidade ela é imediata. Então vamos agora para os novos direitos que, pelo texto do parágrafo único do artigo 7º da Constituição, carecem, dependem de regulamentação. Aí a gente tem isso aqui, ó, Hans Fass. Por que eu falo Hans Fass? Porque no meu exemplo, a governanta Frida, que já tem consciência, que já tem todos esses direitos e ainda terá mais outros direitos,
ela está percebendo o seguinte: opa, isso é muito encargo social para a família brasileira, isso é muito encargo social para quem vai me contratar. Então, naturalmente, eu tenho um desestímulo à contratação hoje de empregados domésticos. Mas aí a governanta Frida Paggs, tá? Que é uma governanta inteligente, ela percebeu o seguinte: opa, ao mesmo tempo que representa uma dificuldade para os empregadores e, consequentemente, uma possibilidade de demissão dos empregados domésticos, isso possa representar também o quê? Uma oportunidade para quem quiser atuar como uma pessoa jurídica. Aí a Frida virou e falou o seguinte: ó, ao invés de eu ficar esperando a regulamentação desses novos direitos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar uma empresa de prestação de serviços domésticos. E ao invés de eu atender somente uma família, eu vou atender diversas famílias. Ah, o que ela pode pensar também? Eu vou virar uma microempreendedora individual e eu vou prestar serviço não mais como pessoa física, eu vou prestar serviço, os meus serviços de natureza doméstica, para as diversas famílias interessadas em contratar, tá? A título de pessoa jurídica. Aí eu brinco e falo o seguinte: ó, a Frida foi lá e montou a Hansfass, né? Para ficar no alemão aí, ó, Hansfass, tá? Prestadora de serviço, né? De governanta, esse tipo de coisa, tal. Ah, ainda contratou ainda, né? Alguém para fazer uma prestação de serviço de natureza de limpeza, de cozinha, de copeiro. Então, ó, eu tenho uma oportunidade. Muita gente está enxergando a emenda constitucional número 72 como algo extremamente maléfico, nefasto, que vai gerar informalidade total do mercado de trabalho, que vai gerar a demissão de inúmeras e inúmeras empregadas domésticas. Verdade, isso vai acontecer, está acontecendo em termos práticos? Está. Mas eu também tenho, ó, com a emenda constitucional número 72, uma oportunidade. Empregados domésticos, procurem o Sebrae, perguntem para o Sebrae como vocês podem prestar serviço para as famílias brasileiras, não mais como pessoas físicas, mas como pessoas jurídicas. Ah, monte uma pequena empresa, seja um microempreendedor individual, porque realmente hoje, com toda essa extensão de direitos feita pela emenda constitucional número 72, tá? Existe um desestímulo à contratação de empregados domésticos. Então, se eu tenho uma família que não tem condições de arcar com todos esses custos que foram criados pela emenda constitucional número 72, tá? Pode ser que ela tenha condições de contratar uma empresa, de contratar uma pessoa jurídica, cujos profissionais daquela empresa, daquela pessoa jurídica, irão até as suas respectivas casas em determinados dias da semana prestar serviço de natureza doméstica, tá? Então tem que observar a emenda constitucional número 72 também como uma oportunidade para quem faz bem qualquer tipo de tarefa doméstica. Vai deixar de ser prestador de serviço enquanto pessoa física, enquanto empregado pessoa física doméstica, mas existe uma oportunidade também de constituir uma pessoa jurídica. Aí no meu exemplo aqui, ó, para a gente finalizar esses novos direitos, né? Ah, o que a Frida fez? A Frida, ao invés de ficar esperando, tá, a regulamentação dos novos direitos, foi lá e montou a Hansfass. Ah, então a Hansfass é uma empresa prestadora de serviços domésticos, tá? Porque a Frida pensou o seguinte: ó, aí vai ser Hansfass, porque eu não vou ficar esperando o Congresso Nacional regulamentar isso aqui, não, ó. Regulamentar relação de emprego protegida, do inciso 1º, assistência para filhos dependentes até 5 anos, tá? Presente lá no inciso 25, tá? Sempre lembrar desses 5 anos, né? Até 5 anos, tá? Adicional noturno, remuneração noturna superior à diurna, né? Adicional noturno previsto lá no inciso 9. Salário família, pago aos trabalhadores de baixa renda, né? No inciso 12, tá? FGTS, inciso 3º, acidente de trabalho, seguro de acidente de trabalho, o SAT, tá? Inciso 28, e seguro-desemprego presente lá no inciso 2º. Então isso aqui, ó, carece de regulamentação. Mas até uma sugestão, se é que eu posso fazer isso, uma sugestão que eu dou para os trabalhadores domésticos, ao invés de ficar esperando isso aqui, ó, procure o Sebrae, procure organizações não governamentais que te ajudem, tá, a montar uma microempresa, a atuar no mercado não mais como pessoa física, mas como microempreendedores individuais, e comecem a prestar serviços para a família brasileira. Vocês irão retirar, tá, a preocupação
de muitas famílias brasileiras de como irão pagar todos esses encargos existentes e decorrentes da emenda constitucional número 72, tá? E estarão desenvolvendo uma atividade totalmente formal, totalmente legal. Caminhar para a informalidade aqui, gente, não é o caminho, não é o objetivo da emenda constitucional número 72. Eu tenho visto muita gente criticar, questionar a emenda constitucional número 72, que é um absurdo, que isso representa um encargo muito grande para a família brasileira, tá? Só que ninguém percebeu o seguinte: na minha opinião, o objetivo da emenda constitucional número 72/2013 não foi simplesmente estender direitos, igualar, ter uma igualdade maior entre os trabalhadores domésticos e os trabalhadores de uma maneira geral. O grande objetivo é desestimular uma cultura que sempre esteve presente no Brasil, uma cultura de contratação de determinadas pessoas para a execução de serviços, que em tese que são serviços muitas vezes considerados de natureza subalterna. O brasileiro, a família brasileira, nós temos uma tradição cultural de sempre pensar muito, de ter um pensamento, uma mentalidade muito baseada na casa grande e senzala. E quando se tem uma extensão de direitos para quem, entre aspas, sempre esteve na senzala, entre aspas, sempre esteve exercendo funções, que são funções, entre aspas, menores, tidas como subalternas dentro da sociedade, existe uma gritaria danada. Por quê? Porque a Casa Grande não admite isso, tá? Para os críticos da emenda constitucional número 72, eu digo o seguinte: vá ler, tá? Pega um livro chamado Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, e leia. Leia para vocês verem se o pensamento, da cultura, o pensamento da família brasileira, a mentalidade brasileira sempre esteve calcada, se ela sempre esteve desse jeito, calcada em um pensamento mais colonialista, coronelista, onde eu sempre tenho uma categoria de trabalhadores e de profissionais que são extremamente explorados. Nossa Constituição não existe para isso. Nossa Constituição tem como política, como diretriz, extensão de direitos, E o que acontecia realmente com os trabalhadores domésticos, era uma injustiça. Eu tenho que observar que hoje corrigiu-se uma discriminação histórica. Por que uma faxineira, uma copeira, um empregado doméstico qualquer tinha que ter menos direitos do que os trabalhadores normais? Qual era a justificativa a isso? Por que disso, Para isso, Qual era a justificativa para isso? Por que disso? Muita gente falou assim: mas eu preciso ter alguém prestando serviço para a família. É o pensamento da Casa Grande. A Casa Grande não admite, se não tem condições de arcar com os custos de contratação de uma empregada doméstica, a realização de determinadas tarefas. Porque essas tarefas sempre foram afetas, entre aspas, gente, a senzala. Então, parem de ter esse pensamento Casa Grande senzala. É simplesmente uma opinião que eu tenho. Eu sei que tem um monte de gente que vai discordar, que vai achar que eu estou exagerando, coisas do tipo, Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, a emenda constitucional número 72, um dos objetivos, e se não o principal objetivo dela, foi desestimular a contratação de empregados domésticos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho hoje, na prática, um lado negativo, eu posso ter um lado extremamente positivo. Basta os trabalhadores domésticos perceberem que, ao invés de serem trabalhadores domésticos, eles estão diante de uma grande oportunidade de atuar, de prestar serviço para inúmeras famílias enquanto pessoas jurídicas, E, gente, na minha opinião, isso é uma evolução natural da própria economia brasileira, do mercado de trabalho brasileiro. País desenvolvido, que é país desenvolvido, não tem empregada doméstica, não tem cozinheiro, não tem empregada. É claro que aquelas famílias que têm mais condição contratam, Mas quem não tem condição, contrata uma empresa durante determinados dias de semana para limpar a piscina,
contrata uma empresa durante determinados dias da semana para fazer a faxina da casa, quando não é a própria pessoa que faz. Vai lá no mundo desenvolvido, vai nos países europeus desenvolvidos, vai nos Estados Unidos, no Canadá, tenta achar lá a empregada doméstica da maneira como nós brasileiros conhecemos. Vocês podem até encontrar, tá? E muitas vezes numa situação de clandestinidade. Mas em regra, o que eu tenho? Eu tenho microempresas, eu tenho pessoas empreendedoras que prestam serviço enquanto pessoas jurídicas para as respectivas famílias, tá? Então, a emenda constitucional número 72 não é um atraso, pelo contrário, na minha opinião, é uma evolução natural do mercado de trabalho brasileiro em virtude de uma evolução natural da própria sociedade brasileira. Parem de pensar com a mentalidade Casagrande e Senzala. Sejam mais empreendedores. Empregada doméstica, procura o Sebrae. Vai lá no Sebrae e fala o seguinte, como que eu posso fazer para continuar prestando o meu serviço de natureza doméstica para as famílias brasileiras, mas não mais como uma pessoa física, como uma pessoa jurídica, como uma empresa, uma microempreendedora individual. Será que não vai ser mais vantajoso para você, não? Será que melhor do que ser empregada doméstica não é ser patroa? Não é ser justamente uma empreendedora? Se você sabe fazer bem a sua tarefa doméstica, você pode ter certeza que existirão inúmeros consumidores, inúmeras famílias brasileiras dispostas a contratar o serviço da sua microempresa, da sua atividade enquanto microempreendedora individual, tá? Então, a emenda constitucional número 72 é, sobretudo, uma oportunidade para as trabalhadoras domésticas. Saiam dessa mentalidade Casagrande Senzala, tá? Isso não existe mais no nosso país. No nosso país, nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde, naturalmente, cada vez mais nós teremos uma igualdade de direitos entre as diversas categorias de trabalhadores existentes, tá ok? Bem, quem não concordar, peço desculpas, é a minha opinião, tá? Mas enfim, o importante em termos de concurso é lembrar da respectiva esquematização das respectivas questões que podem surgir, tá? Lembrem-se do que estava previsto antes, Frida Pax, lembre-se dos novos direitos cuja aplicabilidade é imediata, 1D mais 3 Rs mais 4 Ps, e lembrem-se daqueles novos direitos que dependem de regulamentação, a RANS-FAS, tá? Então eu tenho aqui a RANS-FAS, relação de emprego, assistência para os filhos, né? Adicional noturno, salário família, FGTS, acidente de trabalho, seguro de acidente de trabalho e o seguro-desemprego, ok? Bem, com isso a gente finaliza o artigo 7º da Constituição. Não deixem de estudar o parágrafo único, ele vai estar presente, sempre esteve, né? E vai estar cada vez mais presente nos concursos de uma maneira geral, ok? Peço desculpas pela extensão aí, né? Saindo um pouquinho, vamos dizer assim, do concurso público, das provas, tá? Mas nós estamos falando de uma questão importante aí, não só para quem estuda para concurso, mas para a família, para a sociedade brasileira e, sobretudo, para os empregados domésticos. Deixem de ser empregados domésticos, virem empreendedores, microempreendedores, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade aos direitos sociais, mas no âmbito do artigo 8º, o direito, vamos iniciar um estudo constitucional do direito coletivo do trabalho, ok? Obrigado e até mais.